Vocês fizeram um teste relacionado a compostos orgânicos. Pelo que eu vi das notas, que eu passei muito por cima, a maioria das notas foi muito boa, né? Então vocês estão por dentro, queira ou não, dessa questão das funções orgânicas. Porque lembrem, né? As funções orgânicas, elas são um assunto muito básico e essencial na química orgânica. E não, às vezes cai alguma questão no Enem, como já caiu em vários anos, só perguntando, por exemplo, onde é que está o carbono quaternário, aquela do nanokid, ou que função orgânica está presente em qual molécula, e etc. Ou seja, é uma questão que é muito fácil de responder. Vários estudantes acertam esse tipo de questão. Então, é uma questão que, quando vocês acertam, a nota de vocês ela tem uma média ponderada maior, né, do que aquela que é muito difícil, como, por exemplo, estequiometria, que já aí engloba conceitos muito avançados, queira ou não, de rendimento. E como eu preciso juntar o máximo de conhecimento para disponibilizar para vocês, assim, foquem nas mais fáceis para ser respondidas, queira ou não, biologia também conta. Essas químicas de teoria ajudam a alavancar a nota também, então você já sai na frente de quem não vê nem isso. Mas no aparato todo, a química orgânica ela é muito fácil para ser respondida nessa questão da prova, né? Então, ou vocês estudam as funções, a questão da nomenclatura, hibridização, e reações orgânicas costuma cair também, mas química ambiental, né? Algumas coisas eu vou trazer para vocês depois, diferente das aulas que eu já dei. Então fica aí nesse sentido. Então, para que eu veja assim, né? Eu coloquei aqui novamente o formulário. Eu vou responder cada um aqui com vocês de uma forma rápida, para não perder tanto tempo da nossa aula, né? Até porque, pelo que eu vi, boa parte acertou, e para quem errou alguma coisa ou se confundir em alguma questão, vai ver o que errou, vai saber pelo menos, né, qual é o direcionamento agora que deve ter para responder esse tipo de questão. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu me projetar na tela, né? E se eu cair, gente, vocês vão me desculpar aí, mas a internet aqui tá dando uns picos de oscilação meio complicados. Mas é isso aqui, né? Acho que vocês estão vendo a projeção, até porque aparece essa mensagenzinha aqui embaixo. Então, para não se perder tanto tempo da nossa aula, né? Porque a aula de manhã eu sei que vocês podem estar um pouco com sono em relação ao conteúdo, né? Já estou cansado de ver química, né? Algo do tipo que eu sei que tem, queira ou não. Eu acho que vocês alguns nem saíram da cama ainda, né? Ficam aí se espreguiçando, entrando nas aulas, mas faz parte. Essa aula em EAD também é um pouco monótona por isso. O professor só não dorme, queira ou não, assim, né? Só não fica com mais sono, porque ele acaba tendo que ficar falando, ficar apresentando esse tipo de coisa, então é melhor, mas quando você está na condição de estudante, né? Fica um pouco mais maçante, porém, bora vencer isso daí e bora começar de fato essa revisão daqui. Então, eu apresentei, gente, meu formulário aqui para que eu conseguisse visualizar a questão das alternativas, né? Porque quando é muito grande, eu não consigo visualizar lá. No outro caso, né, eu projetei para mim como se eu fosse responder. Então, a primeira questão aqui que veio para mim é essa questão 6. Toda a questão de química do Enem, vocês já sabem, né? Ela possui um comando claro, né? Que está aqui embaixo. Às vezes, esse comando ele precisa ser lido atentamente para que vocês vão diretamente no que o comando quer. E às vezes alguma alternativa vai induzir você ao erro, porque trata de algum tipo de pensamento que você pode ter em relação à prova. Então, o comando em si é muito importante. Porém, você já vê aqui que essa questão trata de química orgânica, né? Que são moléculas orgânicas, são moléculas que são elencadas pelo elemento químico carbono. E elas se rearranjam no espaço de forma diferente. Se rearranjando de forma diferente, elas formam inúmeras moléculas e inúmeras funções orgânicas, das quais a gente já vocês estudaram no começo do ano, né? Eu me lembro da primeira prova que vocês, como eu já falei até ontem, foi de vocês reconhecerem, todo mundo tirou nota boa,
nessa prova, que foi de vocês reconhecerem o que era uma amina, o que era um ácido carboxílico, o que era um éter, o que é um éster, o que é um fenol, o que é um álcool. Então, dito isso aqui, essa aula de revisão vai ficar muito mais clara também. Então, o comando da questão diz o seguinte: há um texto, eu não vou me prender tanto a ele, porque às vezes é só uma explicação do que são esses tipos de compostos, e o texto diz, e o comando da questão diz o seguinte: os neurotransmissores citados possuem em comum um grupo funcional característico da função, e tem algumas aqui, tem a função éter, álcool, amina, cetona e ácido carboxílico. Para que vocês vejam direitinho, as únicas funções que eu vejo nesses compostos são amina, são álcool e fenol. Para quem se esquece, quando um OH está ligado a um anel benzênico, a função orgânica que ele representa é fenol. Então, cuidado para não confundir caso apareça alguma questão dessa em alguma prova, né? Se quando vocês, em alguma questão quando vocês forem fazer. Então, cuidado para não confundir. OH ligado a benzeno é fenol. Esse OH que a minha setinha está representando aqui realmente é um OH da função álcool. Então, vamos primeiro fazer essa distinção. E qual é a outra função orgânica que tem aqui? É a amina. Tem uma amina aqui e a amina são três. A amina pode ser primária, ligada apenas a um carbono, secundária, ligada a dois carbonos e terciária, ligada a três carbonos. E nesse caso aqui da adrenalina, essa é uma amina secundária porque está ligada a dois outros carbonos. Essa daqui é primária, essa é primária, essa daqui é primária também e essa daqui também é primária. Só que a gente tem outra aqui sendo secundária. Não importa a denominação, queira ou não, vai ser amina de todo jeito. Ou seja, eu citei a amina em todas elas. Só que eu não posso ter outra função que esteja presente em todos os compostos. Por exemplo, na adrenalina tem fenol, que é um OH ligado ao benzeno, tem álcool, beleza, e tem amina. Ok, tem três. Na noradrenalina tem fenol, tem álcool e tem amina. Ok, também. Na feniletilamina só tem amina. Então já não tem mais álcool e não tem mais fenol. Então aqui você já derrubaria qualquer outra. A função éter nem existe nesses compostos. Na questão da dopamina, temos a amina e temos o fenol. E na serotonina, temos o fenol e temos as aminas, né? Então, qual é o grupo comum funcional dessas cinco moléculas? É o grupo amino. Então, o gabarito aqui dessa questão é a letra C. Entenderam por quê? Ficou alguma dúvida dessa questão? Para que a gente possa prosseguir. Eu acho que está bem claro, né? Mas me digam aí, ficou alguma dúvida? Que vocês queiram tirar, se vocês não entenderam, se vocês erraram, mas como eu passo por cima, né, às vezes eu não vejo quem erra ou acerta, mas o entendimento é ir no comando e realmente fazer a diferenciação desses grupos funcionais. Então, ficou alguma dúvida, gente, aqui? Qualquer coisa vocês me perguntem, viu? Que aí eu vou entender que vocês estão afiados no assunto e eu posso passar até um pouquinho mais rápido. Essa questão da questão 8 do Enem. Novamente, tem o mesmo texto, ou seja, um texto que vai explicar alguma coisa, algum uso dessas moléculas que são representadas aqui. E aqui, novamente, pedindo para identificar as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos dois biopesticidas. Então, se eu realmente aumentar a minha tela para que vocês vejam melhor a questão das funções, eu vou dizer aqui que eu vou ver, ou vocês podem me predizer aqui quantas funções orgânicas existem nessa piretrina aqui, quantas delas. E aí fica muito claro, né? Vocês olhem, geralmente vocês vão olhar ou se o composto tem oxigênio ou se o composto tem nitrogênio. E nesse caso aqui, a piretrina tem duas localizações com oxigênio. Tem primeiro essa daqui e tem essa. E nesse caso aqui, isso é uma função orgânica éster, né? Que é C dupla O, O, e uma ramificação que se estende desse O para formar outras ligações com carbonos, ou seja, C dupla O, O, continuação. E esse caso aqui dessa piretrina, ou seja, dessa dupla O aqui, nesse carbono, isso caracteriza uma cetona.
que é um carbono com uma dupla em um oxigênio, só que esse carbono ele precisa ser secundário, ou seja, ele precisa estar ligado a dois outros carbonos. Então, nesse caso aqui, isso aqui é uma acetona e isso aqui é um éster. Não há outra função orgânica, pelo menos não que eu veja, dentre essa molécula aqui. E nesse caso da coropilina, temos uma função álcool, ou seja, um OH ligado a um carbono. Temos uma função éster, ou seja, ó, essa função aqui é a mesma que essa, ou seja, uma função éster. Mas também temos uma função cetona, que é C-O é um carbono secundário, que também está presente na piretrina. A única função que tem aqui, não tem em cima, é a função OH, que é a função álcool. Então, para a gente marcaria éster e marcaria cetona. Então, nesse caso, a letra B, ó, cetona e éster. Então, o gabarito dessa questão aqui, opa, deixa eu minimizar para que vocês vejam, seria a letra B, cetona e éster, né? Ficou claro? Acho que aí é só reconhecer e realmente marcar, não tem nenhuma dificuldade nesse termo. A questão 2, que é a questão um pouco teórica, que eu coloquei para que vocês, de uma forma ou de outra, precisam predizer o comportamento ou entender o que cada alternativa que sugere, queira ou não, ela é muito boa, porque aí eu faço que vocês, através de alguma coisa, através de alguma frase, perdão, peraí, através de alguma frase, vocês consigam visualizar a molécula. Então, não dou a molécula pronta para vocês. Vocês têm que abstrair da alternativa e entender o que, que a questão está pedindo. Então, nesse caso aqui, qual das alternativas a seguir sobre as funções orgânicas está errada? Então, nesse caso aqui, a letra A. Todo hidrocarboneto possui apenas carbono e hidrogênio. Isso aí é verdade. É a primeira função orgânica que a gente estuda. Função hidrocarboneto, função apenas de carbono e hidrogênio. Letra B. Os aletos orgânicos, para quem não lembra da questão dos aletos, aleto lembra halogênio. Halogênio, família 7A. Lembre da tabela periódica, que é a família que acompanha os gases nobres, né? Então, tem uma tabela periódica, aqui está os gases nobres. E a família anterior a esses gases nobres são os halogênios. Então, são compostos orgânicos formados por cloro, bromo, iodo e flúor. Pode ser um dos quatro aqui. Então, quando falar aletos orgânicos, lembrem de cadeias que têm carbono e têm esses halogênios. São derivados da substituição de um ou mais hidrogênios por átomos de halogênios. Isso aí está corretíssimo também. É só lembrar aletos orgânicos. E também temos as questões de algumas desses aletos fazendo reações orgânicas que a gente já viu, que pelo menos eu mostrei aqui para vocês. A letra C. Os aldeídos possuem o grupo carbonila entre dois átomos de carbono, e aí vem uma denominação da química que aparece bastante em prova. A questão de ser grupo carbonila, ou grupo carbonil. Isso aí eu vou mostrar na foto acima, na foto da questão anterior, para que vocês visualizem. Letra D. Mas assim, de vocês entenderem que os aldeídos, qual é a função do aldeído? É C-OH, ou seja, o aldeído não é uma função orgânica onde se tenha um carbono secundário. Ele pode ser um átomo de carbono primário, não tem problema. Ou seja, até um átomo de carbono que não está ligado a nenhum outro carbono. Então, nesse caso aqui, a letra C já está errada, porque os aldeídos possuem o grupo carbonila entre dois átomos de carbono, é isso aqui que está errado. O aldeído possui o grupo carbonil. O grupo carbonil, gente, é isso aqui, ó. É C-O. Isso aqui é um grupo carbonil. E eu tenho um grupo carbonil de aldeído e tenho um grupo carbonil de cetona. Quando tem C-OH, aí é o grupo carboxil, porque lembra ácido carboxílico. Então, cuidado com esse termo. Se aparecer alguma coisa com o grupo carboxil, ou grupo carboxila, lembra do ácido carboxílico, que é C-O. O meu mouse está apontando aqui na tela de vocês, né? C-O-OH.
E quando for o grupo carbonil, C dupla O. Não importa se o C dupla O vem do aldeído ou vem da cetona, que no caso aqui é da cetona, que é um carbono secundário. O aldeído pode ser com átomo de carbono normal. Então, nesse caso aqui, o aldeído, ele possui o grupo carbonila, beleza, mas não é entre dois átomos de carbono, né? Ele pode ser um carbono primário. Então, por isso que essa questão aqui, o gabarito é a letra C. Agora vamos para as outras para a gente ver se está certo ou não, queira ou não, né? Tanto as cetonas quanto os aldeídos possuem o grupo carbonila, e é exatamente isso que eu acabei de frisar, né? Tem carbonila tanto no aldeído como na cetona. Grupo carboxil só tem no ácido carboxílico, que é a única função orgânica que tem C dupla O ou H. E a letra E, as aminas são derivadas da amônia pela substituição de um, dois ou três hidrogênios por cadeias carbônicas, e é exatamente isso. A ilustração é de que a amônia, que é uma molécula de NH3, a cada vez que a gente substitui um hidrogênio dessa amônia, a gente vai colocando, em vez desse hidrogênio, cadeias carbônicas e vai formando as aminas, né? Sejam elas primárias, secundárias ou terciárias. Então, aqui está correto também. Então, o gabarito que é errada, né? Que está pedindo errada é a letra C. E o 3 aqui? O 3 é outra questão de abstração para que vocês Constituição diz assim, e só um momentinho para beber um pouco de água. Ela diz o seguinte: nos compostos orgânicos, além do carbono e do hidrogênio, é muito frequente a presença do oxigênio. Assinale a alternativa em que os três compostos apresentam oxigênio. Ou seja, peguem aí da abstração de vocês, das funções orgânicas que vocês já estudaram, e peguem quais apresentam oxigênio. Então, a gente vai ver aqui. Temos o formaldeído, e o formaldeído, para quem não lembra, é um aldeído, é o aldeído mais simples que a gente conhece. Lembrem que o forme é um prefixo usual, é um prefixo menos comum, mais usado pela indústria. Não é um prefixo formal de nomenclatura de compostos orgânicos. E nesse caso aqui, o forme lembra um carbono, né? É o prefixo de um carbono. Lembra? Prefixo usual é forme, A7, propion, butil, valer. Pode aparecer também, mas geralmente aparece mais o forme e o A7. Esses dois aparecem bastante. O acético confundo demais, né? Ácido acético, que é o vinagre. Queira ou não, confunde, aparece, é um nome industrial, e queira ou não, às vezes você se confunde com quantos carbonos tem esse tipo de molécula. Então, o formaldeído, queira ou não, é o aldeído mais simples, então tem oxigênio. O ácido acético também tem oxigênio. E o cloreto de etila. Etila lembra dois carbonos. E cloreto lembra dois carbonos ligados a um cloro. Então, vamos deixar aqui como errada, porque não é esse tipo de alternativa, porque esse cloreto de etila aqui, como é CH3, CH2, Cl, não leva o oxigênio em consideração. Então, por isso que se vocês não conseguem abstrair a partir do nome, é recomendado assim que vocês, qualquer coisa, vejam os slides, passem os slides e revisem, que vocês vão ver que não tem assim, né? Cloreto de etila, CH, Cl pelo cloreto, etila pelo prefixo de dois carbonos, então não tem oxigênio. Vamos ver aqui o trinitrotolueno, ou seja, é um benzeno ligado a três grupos nitro, e cada grupo nitro tem um NO2. Então, o trinitrotolueno tem, beleza. O etanol também tem oxigênio, que é a primeira função que a gente estudou oxigenada, que é o álcool, que é o etanol, que tem composto de combustível e tudo mais. E a fenilamina, que é um benzeno ligado a um NH2, aí vocês vejam que não tem oxigênio nem no benzeno, nem no H2. Então, essa daqui já é desconsiderada também. Aí vamos para a letra C, o ácido fórmico, ou seja, é o ácido carboxílico
mais simples que a gente conhece também. Novamente, ele está usando aqui, ou a questão está colocando um prefixo usual, um prefixo que significa C dupla O H, ou seja, é o ácido carboxílico mais simples que a gente conhece. Então, a título da questão da presença do oxigênio, ele possui dois, inclusive, né? Então está coerente. O 2-butanol ou butanol 2 também leva um oxigênio presente na estrutura, derivado do grupo álcool. E a propanona, que é a acetona usual que a gente conhece, que é a acetona mais simples, que é a acetona mais simples que a gente conhece. Lembrem que a propanona é igual à acetona que a gente compra aí no supermercado para remover questão da tinta das unhas, né? Só que aí, cuidado para não confundir. Propanona é o nome formal de fato, que é 3 átomos de carbono e o carbono secundário do meio ligado com a dupla em um oxigênio. Não sei se está ficando claro aqui, mas deixa eu pegar aqui o Paint para vocês, para que vocês visualizem melhor, para não estar... Essa daqui, gente, é a propanona. Acho que vocês já sabem disso, né? Que é a acetona mais simples, porque a acetona ela precisa ser num carbono secundário. Então, ela obrigatoriamente, a menor que tem é essa daí, que é a partir dessa condição que se tem um átomo de carbono secundário. E daí a gente vê qual é o nome qual é o nome formal. Prefixo de 3 carbonos próprio, ligações simples, e a terminação ona da acetona, né? Então fica propanona, ok. Só que na indústria, e eu não sei por que, não me perguntem, o nome formal, ou seja, o nome industrial dela é acetona. Mas vocês podem se confundir, porque esse prefixo usual aqui, A7, lembra dois carbonos, né? A7 e ONO, né? Então, não me pergunte por quê, eu realmente não sei. Só aprendi a levar desse jeito aqui, que a gente encontrou a propanona, mas a gente compra a acetona, que significam a mesma coisa, mesmo o prefixo A7, levando em consideração que é um prefixo usado para dois carbonos, né? Deve ser só dos carbonos laterais, indicando que a presença do ONO aqui, realmente eu estou pensando nisso agora, o A7 vem derivado desses dois carbonos laterais, e o ONA, como é de cetona, você já sabe que é um carbono que tem que ser secundário, então deve ser por isso aí, meio que por isso. Então, temos aqui a mesma função orgânica, o mesmo composto, tanto da propanona como da acetona. Então, deixa eu voltar aqui para o formulário. Então, nesse caso, também tem o elemento químico oxigênio. Então, por isso que faz essa letra C aqui ser a verdadeira, ou seja, todos os três compostos apresentam oxigênio. Letra D, temos o isooctano, e esse isooctano aqui é um hidrocarboneto, ou seja, ele não tem oxigênio, então já é desconsiderado. E o que desconsidera essa letra E, a acetato de etila tem oxigênio, é uma função éster. O metilbenzeno que desconsidera essa questão porque aqui também não tem oxigênio. E o 2-hexeno também não. Então, por isso que o gabarito dessa questão aqui fica a letra C. E temos a questão da bilha aqui. Eu não vou nem me envolver nessa primeira parte, porque, novamente, né, eu vou me atentar ao comando da questão. Questão que vocês responderam ontem, inclusive, espero que, assim, né, de uma forma ou de outra, ela ainda esteja bem fresca na memória de vocês. Então, o comando da questão diz assim: a combinação entre o ácido cólico, que é o ácido aqui acima, e a glicina ou taurina origina a função amida, formada pela reação entre o grupo amina desses aminoácidos e o grupo qual é. De uma forma geral, gente, a gente conhece duas reações importantes. Temos a esterificação de Fischer, que forma éster, e também temos a transesterificação para formar o grupo amida, que é C-O-N, que é esse daqui. Deixa eu colocar aqui para vocês, fazendo um paint de fato, C-O-N, de uma forma bem grosseira. E para fazer isso, a gente junta um ácido carboxílico, ou seja, esse primeiro composto, mais uma amina. E essa amina acaba se ligando aqui, ó. Esse hidrogênio se perde e dá continuação da função amida que a gente conhece. Então, isso aqui, do ponto de vista prático, é elencado dessa forma. Então, ou seja, eu formo amida,
E aqui eu vou até explicar para vocês. Ou eu formo um éster. Para formar um éster, eu preciso de um ácido carboxílico mais um álcool. E para formar amida, eu preciso de um ácido carboxílico mais uma amina. Então, lembrem desse tipo: transesterificação e esterificação. Lembrem desse tipo de nome na hora que vocês estiverem fazendo, porque às vezes dá uma luz na hora de responder. Porque mesmo que você não saiba que danado do grupo é que eu tenho, você lembra que o comando da questão já disse que é uma amina que vai reagir. Sendo uma amina que vai reagir, qual é a outra função orgânica que precisa ter para formar uma amida? Um ácido carboxílico. E que tipo de grupo está representado aqui no que eu circulei? O grupo carboxila, né? Carboxila de ácido carboxila, ou seja, C dupla OH. Isso aqui é a carboxila, isso aqui é a carbonila, né? C dupla O sem o OH. Então, nesse caso aqui, a questão já disse que já estaria reagindo o grupo amina de um lado. E qual é o outro? O outro grupo é o grupo carboxila, ou seja, a letra A já está matando essa questão aqui. Mesmo que você não saiba a questão, e é uma questão de fato de teoria, de você saber que nesse caso, para dar a função amida, que é um tipo de reação que a gente estuda quando a gente está estudando função amida, e a gente também estuda quando a gente está estudando a questão do éster, para formar o éster, né? A gente precisa da esterificação de Fischer e da transesterificação para formar a amida, que a gente junta a carboxila com a amina para dar o composto que a gente quer. Então, nesse caso aqui, por isso que o gabarito dessa questão já é letra A, nenhuma outra, nem de perto já fala que é carboxila. Aldeído, hidroxila, acetona e éster. Então, essa questão é bem conceitual. Então, cuidado quando estiverem fazendo ou respondendo esse tipo de questão. A letra 4 eu coloquei um pouco de nomenclatura para eu ver como é que vocês estavam situados em relação a pegar o nome de um composto e tentar associá-lo à função orgânica. Isso aí, do ponto de vista prático, é muito bom, porque eu vejo como é que vocês estão mensurando os compostos. Por exemplo, no caso do benzeno, a gente já sabe que o benzeno aqui, ele é o que? Ele é um éster, ele é um hidrocarboneto, éter, cetona, aldeído. O benzeno, ele é um composto formado apenas de carbono e hidrogênio, então ele é um hidrocarboneto. Então, aqui no 2 já seria o número 1. O etoxietano, para quem não sabe, o termo oxi vem de um éter, ou seja, esse éter aqui já é preenchido pelo etoxietano, ou seja, fica um 2 aqui. Esse metanoato de etílico, para quem não sabe, o termo OAto se deriva do éster, né? O lado menor leva a termo OAto e o maior o prefixo de radical, ou seja, de ila. Para quem tem dúvida da questão da nomenclatura, pode me parar um pouco assim, para que eu realmente desenho e explico a vocês da onde vem, gente, nem sem problema nenhum. A questão da propanona, e aí vocês já sabem que propanona é a acetona mais simples que a gente tem, aqui a gente já vem aqui com 4. E o metanol, lembra, al é de aldeído, ol é de álcool, ou seja, metanol é um aldeído. Então aqui fica 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, letra B aqui. Ficaram com dúvida aqui? Vocês têm dúvida nessa questão da nomenclatura? E aí eu vou pedir para que vocês assim falem, né? Vocês têm dúvida nisso ou realmente tá assim, né? Não é algo que vocês se preocupam nessa questão da aula. Vocês estão dormindo não, né, gente? Ave Maria. Tá claro assim? Vocês têm dúvida nessa nomenclatura aí? Não. Então tá bom. Eita. Então vamos continuar aqui. Essa questão vai levar em consideração a mesma coisa. Eu queria frisar essa daqui. E essa daqui é muito bacana, porque aí, para eu terminar a aula, eu até pergunto para vocês assim, né? Eu dei alguns compostos e eu pedi para que vocês analisassem algumas proposições. Algumas delas são bem fáceis de visualizar.
queira ou não, vocês reconhecem muito facilmente quando o composto é aromático, quais deles são hidrocarbonetos, quais representam cetonas. Lembra que isso aqui é uma função éster, né? Então, isso aqui não é uma cetona, não. O composto 5 é um dimetilciclohexano, correto. O único composto que forma sais é o 4. Beleza. Aí a única coisa que eu ia perguntar para vocês nessa questão era o seguinte: e se vocês souberem, eu me dou até por satisfeito nessa primeira parte da nossa aula, né? Que é a seguinte: dado esses. Ficou muito grande, caraca. Ah, tá, poxa, peraí. Dado esses compostos daqui, qual é o que tem a menor afinidade com a água? E aí, assim, né? Qual deles será? Que não gosta de água, que é hidrofóbico. Qual é? Um, dois, três, quatro, cinco ou seis? Pensem um pouco e me respondam, porque esse tipo de interação costuma cair bastante, por isso que eu vou frisar aqui, pelo menos, até terminar a questão da aula da gente, que já está se aproximando, né? Então, nesse caso aqui, vai ser o quê? Qual é o composto? Um, dois, três, quatro, cinco ou seis? O que tem a menor interação com a água, né? Ou quais os, para eu dizer mais claramente, né? Não o, mas quais vocês acham que é? Qualquer coisa a gente vem ou debate de fato na questão do, assim, do último horário que eu ainda tenho com vocês, né? Mas a priori, para vocês saberem disso, vocês têm que lembrar do conceito do que é uma ligação de Van der Waals, do que é uma ligação polar, do que é uma ponte de hidrogênio, do que é uma ligação dipolo, ou dipolo induzido, ou dipolo permanente, tanto faz. Ou de íon dipolo também, e ver e comparar com a molécula de água. Aí você compara a molécula de água, quem tem que tipo de ligação? Tal. E esses compostos aí têm quais tipos de ligação? Tal. E aí você faz essa correlação, né? Lembrem daquela máxima, semelhante interage com semelhante. Então, nesse caso aí, a título só realmente de exemplificação, né, para que vocês visualizem, seria qual? O composto ou os compostos que interagiriam menos com a água. E sempre cai uma questão de, assim, né, dado tal composto, qual aquele... Não dessa forma que eu estou falando, mas sempre cai alguma coisa ou outra nessa relação de interação, né? Mistura água, algum óleo e vê. Ou de outra forma, qual é o composto aqui que interagiria mais com algum óleo? Seria qual? Eu vou deixar vocês pensando mesmo aí. O 4? No. Alguém ou alguém mais estão dormindo mesmo aí na aula, gente? Assim, queira ou não, eu já tentei frisar isso em aula, mas toda vez que vocês verem, eu perguntei qual é o composto que interage menos com a água. O 4 aí interagiria muito, muito mais com a água, porque ele tem grupos, ele tem ligações polares. E toda vez que vocês estiverem vendo, perguntarem qual tipo de interação, vocês visualizem. Se o composto é formado de carbono e hidrogênio, é um tipo. Se é formado por outro tipo de interação, é outro. Então, toda vez que vocês estiverem comparando isso, vejam o tipo de ligação. Se a ligação se dá entre carbonos e hidrogênios, a gente não tem diferença de eletronegatividade entre as ligações. Então, nesse caso, faz com que o composto ele seja apolar, ele não tem polos.
Ou seja, ele não interage com a molécula de água, porque a molécula de água é polar. A molécula de água é formada por um oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio. O oxigênio é um átomo muito eletronegativo, ou seja, ele puxa para si a densidade. Em outra forma, eu posso dizer o seguinte: a polaridade de uma molécula ela é dada dessa forma. Se você visualiza ela e não vê que ela tem oxigênio, por exemplo, o composto 1 e o composto 5, eles não possuem oxigênio, então eles não possuem diferença de eletronegatividade entre as ligações. Então a molécula em si ela é apolar, não polar, não possui polo. Então nesse caso, tanto 1 como 5, se eu fosse misturar esses dois compostos com a água, eles não se misturariam, eles ficariam um em cima, um embaixo, ou embaixo, um em cima. Isso aí tem a ver com a densidade, né? Mas eles não interagiriam, realmente ficariam um separado do outro. Agora, quando vocês visualizam na molécula um oxigênio, e a depender desse oxigênio, quando ele está na cauda, ele torna o composto mais polar. Quando ele está no meio, como por exemplo é o 3, ele já torna o composto polar, só que menos polar. Se eu comparasse o 2 com o 3, eu diria que o 2 é mais polar, porque esse oxigênio está na cauda do composto e esse 3 não está na cauda, né? Está entre dois carbonos. Então, esse 2 é mais polar do que o 3. Esse 4 ele é muito polar. Você já vê aqui que esse mais significa que ele tem diferença de eletronegatividade, né? Para ter mais, precisa ter um menos. Então, nesse caso aqui, como não está mostrando, mas há uma diferença de polo, de eletronegatividade nas ligações químicas, fazendo com que esse composto aqui, ou seja, já tem oxigênio aqui nas pontas, ó. Tem oxigênio aqui, já tem um mais, ou seja, esse composto aqui, se fosse colocar junto com a água, que é uma molécula polar, interagiria com força. O composto 5 não, porque não tem oxigênio aqui, não tem ligações polares. Não tem alguma coisa aqui que dê um polo para interagir com o polo da água, vamos dizer assim. E o 6 é um fenol. Um fenol é uma molécula que interage pouco com a água. Porque olhem para cá. Olha isso aqui. Isso aqui é um benzeno. E esse benzeno aqui vocês já sabem que é formado de carbono e hidrogênio. Então isso aqui ocupa um volume muito grande. Ou seja, isso aqui é muito apolar. E temos essa parte aqui, essa cabeça que é polar. Então, nesse caso do número 6, ele é polar, porém muito pouco. E no caso do número 1, ele é totalmente apolar, porque não tem polos, e o número 5 também. Então, nesse caso, para que vocês visualizem, né? Está repetindo aqui, a número 1 e a número 5, eles interagiriam um pouco com a água e muito com as gorduras, porque gordura também é apolar. Qualquer coisa eu retomo isso na próxima aula, caso vocês não tenham entendido direito. E para finalizar, o composto 2, o composto 3 e o 4 e o 6, eles interagiriam com a água. Alguns a mais, alguns a menos. O mais seria provavelmente o 4 aqui, que está cheio de ligações que são polares. Nesse NH3 aqui já tem o mais, esse duplo O aqui já tem o oxigênio aí, que, ou seja, já tem uma ligação entre um carbono e um oxigênio, que já é um pouco mais polar. Então aí vai. Eu vou voltar com esse conceito aqui na próxima aula. E qualquer coisa, caso vocês não tenham entendido, eu explico novamente antes que a gente entre no para terminar o assunto de funções inorgânicas, porque isso aqui, gente, é muito importante, sério mesmo. Às vezes cai alguma questão só de como o composto vai interagir com algum óleo ou com alguma gordura. Aí você vê a denominação de ser hidrofóbico e de ser hidrofílico, né? Aí vocês vão ver se é lipossolúvel ou hidrossolúvel. Isso aí a gente vai ver na aula seguinte. Então, a aula de hoje está ok. Eu espero vocês na aula que vem, no sexto horário. E até já já.